Aí, Boa noite, graça e paz. boa noite pessoal, graça e paz, tudo certo? Sejam bem-vindos. Pessoal que ainda vai entrar aí, né? Pessoal, né? Boa noite aí, sexta-feira de muito calor, né? Nossa Gente do Senhora. céu, que calor que é esse que tá fazendo aí? E nós aí da comunidade Alicerce estamos iniciando mais uma live aí, né? Sim, encerrando a semana juntos, né? Iniciamos a semana juntos e encerrando a semana juntos também. Vamos lá, esperando o pessoal chegando aí, pessoal, vamos chegando. Hoje é sexta-feira de calor, hoje o pessoal pouco fica em casa, né? É. Pouco fica em casa, mas tenho certeza aí que algumas pessoas irão nos acompanhar nesse momento de reflexão, nesse momento onde a gente vai trocar uma ideia sobre o jovem, né? A missão é para você. Então você que é jovem, você aí que tem esse coração disposto, esse coração que tem esse anseio pela novidade, esse anseio por aprender algo, o anseio, sabe, de desejar algo novo, uma descoberta. Hoje essa live é pra você, galera. Hoje então não tem boi, não tem desculpa para você não nos acompanhar hoje, porque o jovem não é só aquele lá fisicamente, não é só aquele que está lá nos seus 15 aos 20 anos de idade, não. O jovem que nós queremos falar hoje é cada um de nós que coloca o nosso coração à disposição do amor de Deus. Então, nos acompanhe e você verá aí o porquê o tema dessa live de hoje, porque nós iniciamos o mês missionário, né? Isso, é isso aí, pessoal. E nada melhor do que para falar da missão do que esse espírito jovem, né? Que é justamente o que nos provoca a entender a nossa missão e a querer ir ao encontro dela, a ter coragem de realizar. É justamente esse ânimo, essa alegria que a juventude traz no nosso coração que nos ajuda a viver bem a nossa missão. Galera, vocês estão nos escutando aí? Tá tudo certo? Pessoal, dá um ok aí pra tá gente, ok. a imagem, som aí. Interage aí com a gente, só pra gente nos sintonizar aqui, pra ver se tá tudo certo. Tem um som de fundo aqui, galera, tá até um som bem jovem de fundo aqui, mas esse som não é nosso, esse som é dos nossos vizinhos Não aqui, foi de né? propósito, mas a gente aproveita nesse fundo musical. Então, se você escutar um rock and roll aí atrás, é dos vizinhos aqui da Casa das Meninas. E daí não é da gente aqui, a galera fala, só que a live hoje é mais voltada é jovem, né? Ou seja, vai setar a juventude aí, a galera já colocou um rock aí, né? É isso aí. E pessoal, fica o convite para vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos e compartilhem aí essa live, né? Galera do Facebook, abram sala de vídeo, compartilhem a live no perfil de vocês. Pessoal do Instagram, vai mandando direct aí para os amigos de vocês, para que essa live possa chegar a ainda mais outras pessoas, aos seus amigos, aos seus familiares também. Pessoal do Facebook aí, que tá mais aí, o pessoal interagindo aí, eu queria deixar um questionamento para você aí. Eu não sei sua idade, a gente não consegue ainda ver quem que tá aí nos acompanhando aí, não apareceu pra gente aí os nomes ainda, mas eu queria deixar esse convite para você. Você, na sua idade, você se sente jovem? Meu, escreve aí. Ah, Angel, Karina, nós nos sentimos jovens, eu me sinto jovem. E deixa o porquê você se sente jovem. E se você não se sente jovem, também você coloca aí, eu não me sinto jovem porque eu já passei dessa idade de bagunça, de barulho. Então, coloque aí, meu, você que está nos acompanhando pelo Facebook, deixa aí seu comentário e a gente vai fazendo essa live em cima das suas ideias aí, em cima daquilo que você vai colocando através aí das suas informações, através das redes sociais aí, beleza? Isso aí, pessoal. Acho que a gente já pode ir começando, né, com a nossa oração, enquanto o pessoal ainda vai entrando. Vamos pedir então que nessa noite, essa presença do Espírito Santo. Nós não fazemos nada sem a ação do Espírito Santo em nós. Vamos pedir para que o Espírito Santo, nessa noite de hoje, nessa sexta-feira de muito calor, o Espírito Santo também possa acender os nossos corações, o Espírito Santo possa inflamar aquilo que está dentro de nós, para que possamos realizar com prazer e alegria essa vontade de Deus. Então vamos pedir para que o Espírito Santo nos acompanhe nessa live, a vida das pessoas que irão nos acompanhar depois, pedindo para que tudo que nós iremos falar possa ser inspiração daquele que nos chamou a estar aqui nesta noite.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe, que ela possa passar à frente das nossas dificuldades, das nossas limitações, intercedendo por cada um de nós, para que possamos, assim como ela, responder ao nosso chamado, responder à vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, repetindo aí para vocês o tema da nossa live hoje, que é Jovem, a missão é para você. E lembrem-se aí, ao longo de toda a live, daquilo que o Ângelo ia falando no começo, que nós não estamos falando de uma juventude de idade, mas da juventude do coração. Então isso significa que não somente no mês de outubro, mas cada um de nós somos chamados a uma missão. E a palavra que vai nos ajudar hoje nessa partilha está lá no livro, primeira carta de São Paulo a Timóteo. E lá no capítulo 4, no versículo 12, somente no versículo 12. 1 Timóteo 4, no versículo 12, vai dizer assim: ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser, para os que creem, um exemplo, pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, quando a gente foi pensando, né, nesse tema para a live, eu me lembrei logo dessa palavra hoje, principalmente porque alguns dias atrás, na minha formação, a Bruna pediu para que eu estudasse as cartas de São Paulo a Timóteo, e eu fui lendo e fui me encantando com o testemunho de Timóteo. E essa é uma parte que chama a nossa atenção, né, da juventude. E eu ficava pensando assim, o que mais me chamou a atenção foi essa coragem de Timóteo. Mas principalmente porque a partir de um encontro com Deus, com aquilo que Deus pensava sobre ele foi capaz de realizar a sua missão. Eu ficava pensando assim, Timóteo só podia aceitar tudo isso que Paulo ia dizendo a ele, todos esses conselhos, se ele primeiro fizesse um encontro pessoal com Deus para poder compreender isso. E a partir de toda a sua capacidade, de toda a sua juventude, realizar a sua missão. E Timóteo, cara, se a gente acompanhar a história de Timóteo, desde a sua infância ali, já acompanhava, né, acompanhava Paulo naquilo que Paulo fazia, né? Desde então, Timóteo já foi conduzido. Primeira coisa, o jovem precisa ser conduzido, cara. Às vezes a gente quer cobrar uma juventude a ter esse encontro pessoal com Jesus, mas a gente não quer conduzir os jovens a ter esse encontro pessoal com Jesus. A gente coloca uma responsabilidade, muitas vezes, em cima de um jovem que nós não queremos assumir. E é por isso que a live de hoje é para todos nós e todos nós precisamos assumir essa responsabilidade. Paulo só direciona Timóteo para isso. Ninguém te menospreze pelo fato de que Paulo já tinha dado uma base para esse encontro pessoal, né? Imposto as mãos, orado por ele, preparado, né? Conduzido, então, esse jovem desde esse acompanhamento aí, para ter esse encontro pessoal com Jesus, cara. Então, gente, não acha que isso é um passe de mágica. O jovem precisa ser conduzido a um encontro pessoal, né? Sim. Isso vai fazer com que ele consiga superar o que às vezes limita, né, essa experiência. Vai dizer aqui, no início da segunda carta, aliás,
que Timóteo aparentava ser um jovem tímido, inseguro, mas a partir de ser conduzido por Paulo, de toda essa experiência, ele vai superando e vai percebendo que ele pode ir muito além, que ele pode muito mais, que existe uma missão a ser realizada. E ele passa a ser sustentado por essa graça de Deus nessa missão. Então, ele entra, né? Ele entra dentro... Paulo vai... Eu vejo assim, Paulo vai provocando Timóteo, né? O Paulo vai fazendo essa provocativa nesse jovem. Olha, ninguém te menospreze. Olha quem você é. Não esqueça dos carismas, mais lá na frente vai falar. Não esqueça do carisma dado, né, através da imposição das mãos ali, nos momentos de oração, porque Paulo reza por ele. Paulo faz o batismo no Espírito Santo em Timóteo. Então, Paulo é esse grande condutor da juventude de Timóteo. Ou seja, por quê, gente? A juventude, cara. Se a gente olhar para a juventude, claro, hoje a juventude, a gente tem formou-se essa ideia de jovem, rotulamos os nossos jovens, né? Quando a gente fala a palavra jovem, hoje, a gente já tem rotulado, a nossa cabeça, inconscientemente, já tem uma construção de juventude. E o que é essa construção de juventude, né? Da bagunça. O jovem não quer nada com nada. Então, o jovem faz barulho. Uma visão desacreditada. Com certeza, cara, a gente vai olhar para a juventude. O mais triste é ver esse rótulo que a juventude recebeu. E ainda mais quando a gente olha, né, para os mais jovens, né, falando da nossa missão. Quando a gente vai para a escola e percebe a juventude que quer algo novo, mas que tromba com essa desesperança, né, com toda essa falta de credibilidade da sociedade e acaba sentindo isso. Nem sempre eles se deixam levar por isso, alguns sim, outros não, outros são mais críticos, né, mas eles sentem isso. Mas, na verdade, o que a gente experimenta na nossa missão com a juventude, de algo que não acontece só nessa idade, né, gente? Mas o que a gente quer dizer aqui é que a partir dessa experiência forma-se um amadurecimento para toda a nossa vida, né? E uma das coisas que a gente percebe muito forte na juventude é a coragem. É impossível não perceber isso, mesmo que às vezes pareça que está escondida por todo o barulho, por toda a agitação, mas é uma coragem muito presente. E o próprio significado da palavra coragem vai dizer uma ação do coração. Aquilo que vem do nosso interior, do melhor que nós temos. E que não fica escondido quando existe essa provocação boa para que a gente coloque ela em prática. O que eu lembrava, pensando em toda essa experiência de coragem, foi de uma vez que nós fizemos uma dinâmica na nossa missão na escola com o 6º, 8º ano, falando sobre gratidão. A gente pediu primeiro que eles refletissem sobre gratidão, que eles encenassem, falassem em grupos, conversassem entre si do que eles pensavam sobre gratidão, se preciso perguntasse para alguém. E por fim lançamos um desafio que a gente não sabia onde ia dar, né? A gente ficou muito surpreso, foi muito chocante. E trabalhar com o jovem é isso, é esse desafio de saber se será que vai dar certo, com né? certeza. E o desafio era o seguinte, a gente colocou em vários papeizinhos dobrados vários desafios mesmo para eles cumprirem. E assim, você pegava e lia. Se você quisesse fazer, tudo bem. Se não, você dobrava, guardava e sentava, não contava para ninguém. Só de falar isso, eles já ficaram todos ansiosos, né? Eles tinham um certo receio, mas eles queriam pegar o papel. Eles queriam saber o que estava escrito lá e você percebia antes mesmo de saber o que era que estava escrito naquele papel, mas por todo o sentido que o projeto tem na escola, eles queriam realizar, eles queriam se superar. Daí vem a coragem, mesmo tímido ou com vergonha talvez do que os outros vão pensar, eles levantavam e iam, eles brigavam pelo papel. Eu lembro, nossa senhora. E aí a gente foi surpreendido, gente, por uma avalanche assim de sinceridade, de verdade na juventude. De jovens que pegaram o papel, que perguntava assim de algo muito difícil que viveu, se gostaria de pedir desculpa para alguém da sala, um elogio para um professor.
E eles venciam tudo aquilo que vai sendo rotulado no dia a dia e faziam. Pedia desculpa para o amigo, pedia desculpa para a sala, contava algo que ninguém da sala sabia e se emocionavam por poder ser verdadeiro. Às vezes essa rotulação impede eles de conseguirem ser verdadeiros. E aí a gente foi percebendo uma mudança no clima, assim. A gente vê que só numa sala de aula, se só uma sala de aula vai sendo transformada, imagina o mundo com essa coragem, Com jovem. certeza. E essa coragem, gente, agora eu quero trazer o porquê essa coragem e o coração precisa ser jovem. E daí não depende da idade. Pra gente, todas as pessoas que querem fazer a vontade de Deus, precisa trazer em si esse coração jovem, para justamente alcançar essa coragem que a Karina estava falando, para justamente alcançar essa coragem de, diante dos limites da evangelização, dos limites da vida, olhar para a vida e não ficar paralisado no medo, porque existia o medo, existia a insegurança daquela ação, daquela entrega, daquele desafio que estava ali. E só se tem coragem a partir do medo, a partir da insegurança. A coragem só existe a partir dessa fraqueza. Senão não é ato de coragem. Ato de coragem é um ato de bravura mesmo, de você se colocar. Então só existe essa ação quando nós temos medo. Né? Então não tem sentido a nós falar que somos corajosos, sendo que é fácil realizar. Né? Você já acostumou com aquela ação. E muitas vezes na evangelização é assim. Nós vamos nos envelhecendo como missionários, como pastoral, como pessoas, né? Porque nós vamos acostumando. Aquilo que nós fazíamos, a gente já está acostumado. E o novo desafio, a gente não quer aceitar. A gente não tem essa coragem de enfrentar o novo desafio, de sair do nosso lugar. A dinâmica era essa, né? Ele saía do lugar dele, ia até a mesa, pegava o papel e ali... Por decisão, né? Por decisão. Ao abrir o papel, ele tinha uma surpresa ali, ele não sabia o que era. Ele tinha uma missão a ser realizada. Ali estava a missão. E é assim a nossa vida. Não, por isso que não depende daquilo que você já fez. Não interessa mais aquilo que você já realizou, se você já tem 10, 20, 30 anos de igreja. É agora, é a hora de sair do seu lugar, ir diante do altar do Senhor novamente e pegar esse papel de novo da sua missão, olhar para esse papel e falar assim, nossa, é desafiador. Será que eu tenho coragem de realizar? Será que a proposta que Deus tem hoje na sua história, você tem coragem, você tem coração jovem para realizar? Será que você tem essa disponibilidade jovem dentro de si? Porque é fácil falar isso da juventude. Mas e dentro de nós? E dentro do nosso coração? Será que nós estamos vivendo, olhando para a juventude, falando, pegando esse testemunho da Karina e lançando na nossa história, falando, não, a minha missão precisa ser uma missão nova, precisa ser uma missão de coragem, né? E diante da novidade, a nossa postura precisa ser justamente do aprendizado. Porque se eu não estou disposto a aprender, a descobrir o que mais eu sei fazer, aí eu estaciono, eu estabilizo. E algo muito marcante, assim, gente, eu acredito, na nossa missão com a juventude, nessa questão do aprendizado, é quando a gente vai para a Fundação Casa. Porque quando a gente chega lá, gente, os meninos, eles têm uma série de projetos, né? Eles estudam na Fundação. E assim, parece algo às vezes muito simples ao nosso olhar, mas a gente chega lá e esses meninos são desafiados a aprender um monte de coisa. Sim. Jogos, o xadrez, a pintura, o desenho, projetos, competições entre si e coisas de que muitas vezes eles foram tirados, né, da própria realidade de ser um jovem. E lá dentro eles vão mostrando que existe essa capacidade sempre de aprender algo novo. De ser muito bom nisso, né? De realizar da melhor maneira possível. E eu nunca me esqueço de uma missão que a gente foi e que a dinâmica era o seguinte, ler uma passagem da Bíblia e trazê-la para a realidade, né? Para poder encenar, mas como se fosse nos dias de hoje. E mais uma vez, nunca tem como saber como que vai ser recebido, como que eles vão reagir. E, gente, nós somos surpreendidos por aqueles meninos com um talento
que muitas vezes a gente não tem. E que eles mostravam desenvolvendo, pensando, ajudando, criando, mas principalmente eu me lembro de uma vez em que eu lancei assim num grupo que estava comigo o desafio de uns meninos que gostavam de compor música, rap, e eu falei assim, você consegue fazer um rap aqui, olhando aqui agora? E ele leu e fez na hora, e cantou uns para os outros. Não ter medo de colocar os talentos, de aprender com aquilo que é a sua capacidade. Porque muitas vezes a gente esconde isso. Esconde. E a gente se limita para aquilo que a gente já sabe. Eu acho assim, eu vejo que parar naquilo que a gente já aprendeu é muito pouco. A dificuldade maior nossa, e principalmente dos mais, agora eu quero dizer para você aí, os mais velhos aí, que já passaram algum tempo já de vida em si. O que a gente aprendeu, muitas vezes a gente para, porque a gente se sente tão grande, tão superior aos outros, que a gente olha para nós com superioridade, achando que a gente só tem a ensinar. E a gente não tem mais nada a aprender. E a gente limita a ação de Deus, a gente limita a graça de Deus, a gente limita que a missão aconteça. Por quê? Porque nós já estamos no status. Nós não estamos mais essa abertura ao aprendizado. Porque, gente, a vida é esse aprendizado. Quando nós vamos na Fundação Casa, estamos na escola, como o Karen falou, nós vamos, como missionários, como abertos a aprender com aqueles jovens. Abertos, muito mais do que levar algo para eles, gente. A gente vai aberto a receber algo deles. Quando nós saímos de lá, eu aprendi, sabe o que eu aprendi na Fundação Casa? A ser um melhor missionário, a ser um melhor filho, a ser uma pessoa melhor. Porque quando eu olho para as histórias, eu aprendo que eu tive muita possibilidade na vida. E isso exige de mim uma postura diferente, cara. E daí isso eu aprendo com aqueles jovens de quando acabam as dinâmicas e eles vêm, nos abraçam, eles vêm, conversam. Agora, nesse tempo de pandemia, a gente não pode estar lá, a gente sente falta, mas isso me ensina. Eu saio de lá preenchido, eu saio de lá falando para mim, eu preciso ser um jovem em missão, eu preciso ser um jovem melhor, eu preciso amar mais, eu preciso fazer assim, praticamente Paulo falando para mim, olha, Anjo, ninguém vai te menosprezar não, mas é o seguinte, seja testemunho de castidade, seja testemunho de fé. Não é, Garena, essa experiência? Justamente, olhando assim para os jovens das escolas, muito mais, eu sempre faço essa experiência de me enxergar lá, né? Nossa, no meio daquele universo e de tantas coisas que passam pela nossa cabeça nesse tempo de escola. E eu tive a graça de ter um encontro pessoal com Deus exatamente nesse tempo, mas eu senti as mesmas coisas que eles sentem hoje. Por ser uma geração muito próxima, por saber que eles vivem desafios de muita informação, de muita cobrança do que é externo, né? E aí internamente eles acabam se perdendo. E eu fico pensando assim, tudo bem, eu passei por essa fase e hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, mas eu preciso buscar mais. Eu não posso me satisfazer com o que eu já consegui até aqui, porque eu preciso mostrar para eles que vale a pena e ir além, mostrar que o caminho não para assim no meio, que existe muitas coisas a serem descobertas e que no meio de tudo isso eu preciso manter o ânimo. Eu não posso me deixar levar pelas coisas que me incomodam ou por algumas coisas que não dão certo, mas justamente esse ânimo próprio da juventude que faz com que as coisas aconteçam, que faz com que tudo pareça assim um pouco mais leve e possível, mesmo que esteja difícil. O ânimo, assim, a gente percebe que na escola, principalmente, a galera é muito animada, sempre dando risada, quebra um pouco, né, o clima pesado. E o ânimo também para fazer as coisas, para ajudar, principalmente, né? A experiência que a gente teve em várias escolas de jovens que cantam, que tocam, de olhar para o projeto, de perceber algo de diferente e de se animar para ajudar a gente. E aí vinham junto com a gente apresentando os teatros e se colocavam lá na frente de todos os outros alunos
para tocar, para cantar, para mostrar que existe uma opção diferente do que o mundo proporciona. E falando em ânimo, se pegou o Cristo vivo, eu lembrei de uma frase que o Papa Francisco fala nesse documento, que vai dizer assim, para todos nós, que Cristo está em nós, está conosco e jamais nos deixa. Por mais que te possas afastar, junto de ti está o ressuscitado, que te chama e espera por ti, para recomeçar. Quando te sentires envelhecido pela tristeza, rancores, medos, dúvidas ou fracassos, Jesus estará ao teu lado para te devolver a força e a esperança. E também esse ânimo, né? Eu percebo assim que em meio a tantos desafios que a juventude de hoje enfrenta, parece que existe muita escuridão. Mas toda essa animação deles, esse sorriso, esse não desistir no meio do caminho, é essa luz que está dentro, né? Está dentro de nós. E justamente mostra essa força do ressuscitado que nunca nos abandona. E o Papa até diz aqui, né, nesse documento aqui, continuando aqui, galera, que assim, um jovem não pode estar desanimado. Né? O Papa coloca que não é próprio do jovem sonhar, galera, com coisas grandes, buscar horizontes amplos, ousar mais, querer conquistar o mundo, ser capaz de aceitar propostas desafiadoras e querer dar o melhor de si para construir algo melhor. Ou seja, gente, não dá para ser desanimado. Né? Eu sei, hoje a vida, né? Há esse cansaço natural da condição da vida hoje. A vida está muito exigente hoje para a gente se manter animado, né? E é por isso que a vida está tão artificial, a gente usa tanto artifícios para ser animado. E é por isso que a gente olha hoje a droga dominando. Porque as pessoas estão desanimadas e usa artificialmente coisas para animar. Então, a bebida presente, né? O jovem cada vez mais na bebida. O que o jovem está buscando? Ânimo. O jovem está precisando se animar, né? Ele está buscando ânimo. Quantas pessoas buscando tantos artifícios, a prostituição, o adultério, para poder ter uma vida animada, para poder ter uma vida, né, alegre, feliz. Só que nós acarretamos isso também na nossa missão. Nós corremos esse grande risco de trazer tudo isso, esse desânimo na nossa vida missionária, no compromisso que nós assumimos com a nossa paróquia, nas nossas lideranças jovens, em tudo que nós realizamos. Né? A gente vai acostumando, o desânimo acontece por quê? Porque não tem mais novidade. A gente não cria ânimo. O que gera ânimo é novidade. É aquilo que é espontâneo. E não viver hoje essa novidade, você vai se acostumando. E se acostumar com alguma coisa, se vira cotidiano. E muitas vezes a nossa missão é uma missão cotidiana. A pastoral é uma pastoral cotidiana. É uma pastoral que realiza. Realiza o quê? Realiza o compromisso dela. Não realiza a missão, sabe por quê? Porque a missão é preciso ânimo. Uma missão sem ânimo não é a missão, porque não existe novidade nela. Então, gente, o espírito jovem traz esse ânimo por natureza. Né? O espírito jovem traz em nós essa busca pela novidade, essa ânsia pelo o que vai acontecer. O que vai acontecer, que daí é a esperança, né? Sim. E algo muito característico também é a questão de que, assim, o jovem, ele arrisca, né? Arrisca, cara. Ele dificilmente ele desiste. Infelizmente, né, como hoje eu falava assim, né, o jovem que busca ânimo na bebida, muitas vezes arrisca em coisas perigosas, mas é por esse impulso que existe no coração jovem. E eu acredito muito que diante das necessidades, a gente precisa arriscar diante da necessidade da nossa vida. Mas é claro que aí a gente precisa encontrar coisas com sentido, para que a gente possa arriscar e colher algo de bom lá na frente. Hoje no meu Facebook apareceu uma lembrança de uma missão do Ação Jovem, um grupo de jovens que a gente tinha há alguns anos atrás.
E foi um dia que eu preparei o Ação Jovem e fui encontrar com o pessoal no bosque. Propus para eles lá uma dinâmica, mas antes da gente fazer a dinâmica, a gente fazia muito isso. O desafio era andar pelo bosque e convidar outros jovens, outras pessoas, para poder participar também. Direto a gente lançava esse desafio. Desafios, né? A galera gostava desses falar desafios. com as pessoas, chamar elas, ou de perguntar alguma coisa, ou de entregar uma carta, alguma coisa. E nesse dia era para convidar alguém. E aí a gente se espalhou, chamou o pessoal, vieram alguns jovens. A gente fez a dinâmica, filmou, por isso que apareceu de lembrança, depois postou no Facebook. E no final da dinâmica, fui fazer a reflexão. E um dos jovens que estavam participando com a gente, ele falou assim, olha, eu queria falar uma coisa. Um jovem que a gente não conhecia, mas que foi convidado ali. Ele falou assim, eu sempre venho aqui no bosque porque eu gosto de ficar sozinho. Eu tô passando por muitas coisas difíceis da minha vida e, sinceramente, hoje eu tava pensando em tirar a minha vida. Só que aí, chegou esses dois, uns 2 meninos do grupo, correndo lá perto de mim, e eles falaram pra eu vir aqui, falaram que eu tinha que vir pra participar. Eu falei assim, quer saber? Eu vou lá. Ele arriscou. E aí ele falou assim, e aí hoje eu percebi algo de diferente na minha vida. Hoje eu percebi uma alegria diferente em vocês. Hoje eu senti coisas que eu não sentia há muito tempo. Isso foi muito marcante, porque, gente, nós precisamos arriscar como jovens em coisas que nos tirem da escuridão, em coisas que façam sentido para a nossa vida, em coisas que nos devolvam a vida. Aquilo que vai nos colocar mesmo no caminho que Deus prepara para nós, nesse caminho de cuidado, nesse caminho de se sentir amado e que não perde a esperança. E a juventude nos ensina isso, de arriscar tanto de ir ao encontro do outro, quanto de se lançar naquilo que precisa fazer, naquilo que precisa acontecer. É interessante porque arriscar, cara, gera adrenalina, né? E a adrenalina, ela é o impulso pra gente superar, né? É aquela adrenalina, e a adrenalina, ela se torna, vou colocar, eu não vou achar outra palavra para isso, ela é meio viciante, né? Você sentir a adrenalina. Não queria usar viciante porque é uma palavra usada pela droga aí, pessoal. Mas assim, ela é estimulante, melhor dizendo. A adrenalina é estimulante. E a adrenalina só é causada pelo risco, né? Por exemplo, os esportes radicais. O que gera a adrenalina? É o risco. Se for fácil, não é risco. E daí não gera adrenalina, e daí você não quer fazer de novo, porque não tem graça. Eu lembro campamento de carnaval. Por que o jovem gostava? E nós pegamos um acampamento de carnaval, onde, cara, choveu o acampamento de carnaval. Meu, o que foi mais impressionante, a gente ficou desesperado, porque a juventude estava nas barracas, era jovem novos, pleno carnavalzão, começou a cair um pé d'água à noite, lembra? Você lembra disso? Molhou tudo as barracas, as coisas dessa juventude. Meu, no outro dia, saiu um sol e a galera tava em um ânimo, a galera não dormiu à noite, né? Teve que ir para dentro da casa, outros foram para dentro da capela. E eles acordaram no outro dia em um entusiasmo, porque foi muito arriscado. Eles acordaram comentando, você viu o que aconteceu e tal. E daí a gente começou a lançar desafios para eles. Meu, no outro dia, ninguém segurava aquela galera pela sede do encontro. E foi tão marcante que os jovens até hoje testemunham pra gente, né? Esse encontro marcou a minha vida, cara. Eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. E, gente, a missão, por natureza, ela precisa ser esse risco. Não o risco do perigo, assim, que eu quero dizer, de você subir a favela. Não é a nossa realidade aqui do Vale Paraíba. Eu tô falando o risco de você sair daquilo que é seguro. De você entrar no estado de adrenalina para você não sabe o que vai acontecer, se liga. Você olhar para a sua realidade e falar, pô, a minha vida, quando Jesus fala, filho, é eu que te chamo, ali, gente, gera já adrenalina em nós, porque a gente não sabe o que vai acontecer na frente. A própria missão, o próprio chamado de Deus gera em nós um risco. Por quê? Porque o que nós não sabemos, o que virá pela frente, e é muito arriscado perder a própria vida, cara.
é muito arriscado, sabe? Gente, quando eu recebi esse convite através do Papa Francisco lá na Jornada Mundial de Juventude, jovem, não tenha medo de colocar a sua vida à disposição do Evangelho, não tenha medo de deixar tudo para seguir Jesus. Eu falava, gente, a minha vida estava tão estável que eu falei assim, eu vou arriscar. E é uma adrenalina tão grande que dá até um calafrio na gente. É mais ou menos o que Maria passou, né? E eu lembro desse acampamento, foi o primeiro acampamento que eu servi na comunidade, né? Eu ajudei a montar, a trabalhar, então eu e mais alguns jovens da minha idade também, uns 15, 16 anos, estava tudo animado, né? Pra fazer aquilo para outros jovens pela experiência que a gente estava fazendo. E algo muito marcante, porque me cansou muito, mas que me marcou muito também desse acampamento, foi uma dinâmica em que, assim, a gente estava dividido em grupos, né, por cores. E aí o missionário da comunidade chamou uma pessoa de cada grupo e do meu grupo fui eu. A gente não sabia o que era, foi uma coisa que ele falou ali na hora. Aí ele chamou a gente pra ir lá pra cima de um morro, tava sol, e ele falou assim, olha, vocês vão ser responsáveis por animar o grupo de vocês. Nossa. Vocês vão acompanhar o grupo de vocês vão dar força pro grupo de vocês. E a gente falou assim, não, beleza, né? A gente tá aqui pra isso, e vamos cantar, e vamos bater palma, e vamos pular, tá? Aí chamou a galera lá embaixo, vieram todos os grupos, e a dinâmica, gente, era o seguinte, tinha que correr, passar assim por um circuito, com várias coisas, que ia, assim, tinha várias coisas pra fazer, vários desafios até o final, e era um espaço grande, assim. E o que eu e os outros que tinham chamados lá para poder animar o grupo, a nossa missão era acompanhar um por um, do início ao fim, correndo. E, gente, eu não me esqueço disso, porque eu falei assim, é loucura. Mas é uma loucura que, diante da graça de Deus, a gente não consegue ficar parado. Eu lembro que eu corri, e no final eu tava ficando sem voz já, né? Que a gente tava falando, vamos, força! Aí no final eu tava assim, força! Mas eu corria com todos, e a última do meu grupo ainda foi uma bem pequenininha, filha de um casal missionário. Eu tinha 10 anos, então pensa, a menininha foi que nem um foguete, eu fui atrás dela e voltei. Mas para falar assim desse comprometimento que gera, né? Essa experiência tão profunda que eu faço o que for preciso com amor e isso me aproxima da santidade. É o que a gente vai aprender com Santa Teresinha, que nós lembramos ontem, falando dessa pequena via da busca da santidade, que é vocação para todos nós somos chamados à santidade. E tudo que a gente fizer com amor, seja correr 300 vezes atrás das pessoas, ela vai nos ajudar a seguir por esse caminho, né? Isso move a juventude. Cara, é fundamental isso. Isso é fundamental para a vida, cara, para qualquer pessoa que se diz cristão. O risco faz parte, cara. Jesus arriscava a vida dele a todo instante. Ele arriscava, sabe? Ele depositava, é um risco, sendo Deus ali, sendo ali a totalidade de Deus, a totalidade humana. Ele arriscava tudo no amor para uma pessoa que não merecia nada. Ele arriscou tudo o amor em uma prostituta. Ele arriscou tudo. Gente, até em Judas, traidor. Ele arriscou todo o seu amor. Cara, ele arriscou tudo naquele homem. Ele arriscou tudo em Pedro. Ele deu tudo. Arriscar tudo é colocar tudo à disposição. É dar o calafrio. Será que vai? Será que vai dar certo? Será que isso? Mas é colocar tudo. É sentir essa adrenalina que nos impulsiona. E se não der certo, eu continuo. Eu vou à frente. Sabe por quê? Porque o jovem é criativo, gente. Porque o jovem é criativo. O jovem não para, porque dentro dele tem uma imaginação. E quando não dá certo de um jeito, ele arruma um jeito de fazer de outra forma. Eu me lembro assim, muito recente a lembrança, né? Até a saudade dos retiros de Primeira Eucaristia e Crisma, de uma dinâmica que fez a gente perceber que o jovem não deixou essa criatividade, né? Os jovens de hoje em dia
não deixaram essa criatividade para trás. O Ângelo fez uma dinâmica com o pessoal, tanto da Crisma quanto da Primeira Eucaristia, e tanto uma turma quanto a outra, com 60 jovens, né? Então muito jovem, e a gente colocou assim, eles à direita e à esquerda, e o pessoal na frente e atrás, e no meio deles tinha um labirinto de cadeiras e a cruz, que era o objetivo, era onde precisava chegar. Primeiro, cada canto da sala, do salão do retiro, era responsável por guiar um jovem para chegar na cruz, para chegar na salvação, né? Vamos dizer assim, lá no meio da dinâmica. E depois o desafio foi ficando mais acirrado e nós colocamos 4 jovens. Só que tem um detalhe, todos precisavam chegar ao mesmo tempo na cruz. E tinha um labirinto de cadeiras, então parecia algo impossível de fazer. E eles precisavam criar uma estratégia, eles precisavam pensar em algo que fizesse com que ninguém ficasse para trás e todos chegassem juntos no objetivo. E a gente foi surpreendido pela rapidez, né? Pelo pessoal sacar logo, assim, que para chegar junto, eles precisavam formar uma fila, eles precisavam ir juntos, ir com calma e chegar no objetivo. Dar as mãos, né? Dar as mãos. E aí a gente percebe outra coisa ligada à criatividade, que a juventude não deixa ninguém para trás, né? Vive de fato essa união, porque percebe o outro. Eu até pensava assim, se você for olhar para os jovens hoje nas escolas, todos eles têm muitos problemas, mas eles não medem esforços para ajudar o outro, se justificando nos próprios problemas. Eles têm a capacidade de criar soluções, de conseguir consolar o outro com uma força que talvez eles nem imaginem que tenham, mas e não fica se justificando no próprio sofrimento, mas cria um caminho para que eles cheguem juntos a uma solução, cheguem juntos a algo melhor. E isso não deixa ninguém para trás. É muito legal porque muitas vezes a gente está preocupado só com a gente, né? E o outro espera um pouco, deixa me resolver primeiro. Mas a gente percebe que na juventude, com tantos desafios, essa parceria, essa criatividade não deixa eles se separarem. Então, gente, precisa de um coração, sabe, jovem, porque precisa de criatividade. Todos nós, todos agora, gente, de todas as idades, a gente precisa pegar a coragem, aprendizado da vida, o ânimo, o risco e a criatividade. Nós precisamos desses fatores fundamentais para sermos missionários, para realizar a missão. Nós precisamos da junção de tudo isso. Por isso que nós queremos falar de um coração jovem, porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida já sem esperança. Porque nós não temos mais criatividade, nós estamos na banguela, nós estamos aí, ó, sendo levados pelo aquilo que nós já estamos acostumados a fazer. Tempo de pós-pandemia, gente, precisamos renovar tudo. Nós só ouvimos falar de novidade. Como é que é um novo comum? Como é que é um novo normal? Um novo normal, né? As pessoas só veem falar isso. Pós-pandemia, um novo normal. Gente, a evangelização. Nós precisamos de um novo normal. Para a evangelização, nós precisamos de um novo normal. E para conseguir fazer novidade naquilo que nós já estávamos acostumados a fazer, precisamos de muita criatividade. E falar criatividade, não tem como falar de criatividade na missão se não falarmos do Espírito Santo. Porque, gente, é a ação do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo, é esse inflamar-se no Espírito Santo que gera novidade em nós, que não nos deixa. O Espírito Santo nos provoca. O Espírito Santo é parceiro, é aquele que não deixa a gente sentado, é aquele que fala, vai, faça, continua. É o Espírito Santo que vai fazer com que Paulo falou para Timóteo, Deus não te deu um espírito de timidez, não te deu um espírito de ficar parado.
Não te deu um espírito de ficar fechado em si, nas suas ideinhas, naquilo, no seu grupinho, não. Deus te deu um espírito de coragem. Então vai. Sejamos missionários. Sejamos discípulos missionários. Tenhamos um coração jovem para realizar a missão, gente. E você é chamado a realizar essa missão. O Espírito Santo vai fazendo com que a gente perceba de forma ainda mais concreta o grande amor de Deus que nos envolve. E Santa Teresinha vai dizer que nada pode ser tão verdadeiro, tão concreto, se não tiver o amor, né? E eu estava lendo um livro de Madre Teresa, em que um padre, ele vai testemunhando coisas que ele aprendeu com Madre Teresa. E uma das coisas que ele testemunha, de fato, é esse colocar amor, realizar tudo com amor e assim ter uma vida totalmente sustentada por esse amor, que com certeza cultiva essa juventude em nós. E ele dizia assim, por exemplo, toda vez que vou limpar uma mesa, eu percebo que eu não posso limpar ela até que ela fique nova, assim como ela foi quando chegou aqui. E também eu não preciso trocar ela por outra só porque ela não está nova. Mas se eu limpar ela com todo o amor necessário, ela vai se tornar o que tem de ser. E isso basta. E aí eu trago isso para a nossa reflexão. O nosso coração não precisa se tornar novo na idade, né? Não precisa retroceder, cada um de nós. E também nós não precisamos ser outras pessoas para conseguir viver essa juventude, essa vida em abundância. Mas se nós fizermos a experiência profunda com esse espírito jovem, se nós formos fiéis a essa capacidade que Deus nos confia todos os dias, nós seremos o que nós temos de ser e isso basta para que nós tenhamos uma vida feliz e realizada. Então, pessoal, não deixe o tempo passar. Não deixe a história da sua vida. Não deixe esse momento que você está vivendo ser um momento qualquer. Porque para o jovem, um coração jovem, é um coração que quer algo novo a todo instante. Ele vê novidade em tudo. Então, não deixe que a sua história fique uma história desanimada. Tenha esperança, tenha fé, tenha ânimo para dar saltos de novidades. Nós precisamos trazer em nós esse espírito jovem. O mundo precisa da nossa juventude. O mundo precisa do nosso espírito missionário. O mundo precisa de você, do seu jeito, daquilo que você vive, na realidade que você vive, naquilo que Deus tem chamado você a viver. Deus te chama da mesma forma que nos chamou, da mesma forma que fez com os apóstolos, da mesma forma que continuará fazendo na vida de cada um. E só para finalizar, aqui na palavra vai dizer assim, ninguém te despreze por ser jovem. E eu também digo que você não se despreze, não duvide de você. Tenha esperança em você mesmo, né? Aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Deus abençoe, pessoal. Um bom final de semana. Esperamos por vocês na segunda-feira, na nossa próxima live. Fica com Deus. Até segunda. Bom final de semana, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.